Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, que viva Cristo Rei, que Tiago Bruno, missionário jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Há algum tempo atrás, fiz um vídeo falando sobre o afastamento do padre Fábio Marinho no YouTube. O vídeo fez bastante visualizações e eu falei que precisava ser investigado melhor se o afastamento não seria algo político, tal. Enfim, falei também que o padre tem ótimos cortes. Tem algumas questões, né, das religiões de matriz africana que considero eu escorregadas. Tá. Mas fiz o vídeo de maneira respeitosa e da forma que farei este também. E deu muita repercussão, muitas pessoas comentaram. E por conta desse vídeo começaram a chegar outros trechos e outros cortes do próprio Padre Fábio Marinho. E esse que eu quero comentar a respeito da relação homoafetiva, que ele vai dizer sobre a bênção. Recebi esse vídeo também muitas vezes, não iria falar. No entanto, nesse vídeo que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tem um próprio comentário do padre lá. Viralizou num canal Status Católicos, um negócio assim. E o vídeo passou de 500 mil visualizações. Tem um próprio comentário do padre Fábio Marinho lá no vídeo. Então eu vou colocar o vídeo aqui, vou mostrar o comentário do padre e vou falar à luz da doutrina católica sobre esse tema. E para começar eu já vou dizer que não é um tema que tem como ser explicado em um corte de 1 minuto. Então, olha, quando o padre viu esse corte dele, a primeira coisa que ele deveria fazer é mandar ser retirado esse corte, porque não estava explicando completamente o contexto católico dessa situação. Pois bem, vamos ver o corte e depois disso eu quero colocar a fala do padre e quero comentar à luz da doutrina católica sobre essa situação. Vamos lá. A igreja abençoa cachorro, abençoa chave de carro e não pode abençoar uma pessoa porque é gay? Principalmente quando fala a respeito da união homoafetiva. É um casamento? Para a igreja nunca vai ser. Mas a igreja pode negar uma bênção a um batizado? O Papa Francisco falou sobre isso esses dias e foi muito criticado. A igreja abençoa cachorro, abençoa chave de carro e não pode abençoar uma pessoa porque é gay? Que igreja é o essa? amor, né? Se tiver... Justamente. Aí um casal gay não pode adotar uma criança e dar continuidade à vida por meio dessa criança. Então, existem questões morais e éticas que precisam ser vistas com uma ótica de um pouco mais de humanidade, sabe? Eu concordo com você, mas aí vai bater naquela tecla do extremo, né? Que existem movimentos aí que a intenção dos caras é acabar com a igreja. Então, este foi o corte, foi a fala. Eu vou comentar parte por parte dessa fala e quero colocar também o comentário que está no vídeo lá do próprio padre Fábio Marinho. Vamos ver o comentário. Então o padre comentou o seguinte, só dê uma lida nos comentários, ignore a interpretação de texto, a maioria não sabe ler e escrever, fixe no discurso criminoso, racista, misógino e calunioso. Esta foi a fala referente aos comentários que tem sobre esse corte. Então vamos por partes explicar o que a doutrina católica ensina e, de forma respeitosa, discordar da fala do padre,
porque na minha opinião foi uma grande derrapada essa fala do padre, mas vamos lá. A igreja abençoa chaves de casa, animais, e não pode abençoar uma pessoa que tem uma tendência ou uma relação gay. Bom, individualmente é uma coisa, em par é outra coisa. Certamente, ninguém tem uma benção negada, provavelmente individualmente. Se uma pessoa chegar, independente de quem seja a pessoa, em um sacerdote em uma igreja, padre, o senhor me dá a sua bênção? Certamente o padre vai falar, Deus te abençoe, ou o padre vai dar uma bênção. Certamente isso acontecerá individualmente, tá? Individualmente. Agora, em par ou em dupla, padre, o senhor pode nos abençoar, como dupla, como par? O que vocês querem que seja abençoado? O nosso relacionamento. Qual que é o relacionamento de vocês? São 2 homens, 2 mulheres, um par, que vivem juntos e têm atos sexuais. O que a igreja considera isso? O catecismo da Igreja Católica diz que esses atos são fechados à vida, que é um pecado grave. Não pode ser abençoado isso. Segundo a Bíblia e segundo o catecismo da Igreja Católica. Então, por isso que eu falo, é uma questão que em um corte de 1 minuto não dá para ser explicada. Tá? Então, existe essa diferença. Agora, se uma pessoa, por exemplo, quer se confessar, padre, se há o arrependimento, dependendo da situação, o padre pode receber a confissão. Agora, se uma pessoa chega, está vivendo uma vida em pecado e fala ao padre, padre, eu quero me confessar. O padre vai falar, qual que é a sua situação? Eu vivo assim, assim, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que está numa segunda união, já se casou na igreja, foi um casamento válido, hoje tem uma outra relação. Essa pessoa não pode receber o sacramento da confissão? Não, se tiver uma atividade sexual com outra pessoa, porque ela vive em pecado. Ou seja, para receber o sacramento da confissão, precisa do arrependimento e desejo de mudar. Eu vivo como um amigo com outra pessoa, aí é diferente. Agora, se tem a prática, o ato, aí não pode ser abençoado. Por quê? A pessoa que tem uma tendência homossexual, a igreja diz que deve unir ao sofrimento da cruz de Cristo e viver a castidade. Esse é o ensinamento. Então, não é algo que consegue ser explicado em um corte de 1 minuto. Então, se o padre, ao invés de tentar explicar o ocorrido, não, gente, é um corte infeliz esse, não. Ele tentou até criticar as pessoas que estavam comentando ele ali. Aí ele entra na questão da adoção, que é uma questão que é, moralmente falando, vamos dizer assim, mais difícil ainda de ser explicada em 1 minuto. Por quê? Se essa relação, o ato, é pecado, existe uma vida em que estão praticando esse ato, que é pecado grave. Todo pecado grave afasta a pessoa da comunhão, não pode receber a comunhão eucarística. Aí, por exemplo, o batismo. O batismo, tá. Quais são as promessas batismais? Prometo educar, vocês prometem educar esse batizado na fé católica? Prometemos, sim, prometo. Educar na fé católica. Agora, esse ambiente, que já é um ambiente, se há o ato que
é contrário ao ensinamento da igreja, como que eles irão educar na fé católica se eles não dão testemunho de viver a fé católica? Por exemplo, será que nessa educação, por exemplo, se batizar essa criança na igreja, prometer educar na fé católica, então fala assim, nós estamos vivendo uma vida errada, a igreja diz que isso é pecado, a Bíblia diz que isso é pecado, nós sabemos, mas você não viva isso, viva diferente de será que vai ser esta visão ou uma visão de aceitar tudo e que Deus vê o coração. Porque esta é a visão liberal que está entrando dentro da igreja agora. Precisa ter mais humanidade, precisa aceitar isso, aceitar aquilo. Então, começa-se a abrir as portas para que a palavra que Deus deixou, para que a doutrina da igreja, o depósito da fé, seja alterado e seja mudado. Opa! Então, peraí. O que a Bíblia diz? O que a tradição? O que o catecismo? O que o magistério da igreja diz? Diz isso. Isso contradiz, sim ou não, o ensinamento da igreja e o magistério da igreja? Sim. Então o que vai fazer? Em vez de eu me mudar, em vez de eu me adequar à palavra e ao ensinamento da igreja, eu quero mudar a igreja e adequar a igreja ao que a igreja sempre disse que era contrário ao ensinamento dela. Então, infelizmente, já vi muitas falas boas do Padre Fábio, mas esta fala dele é muito ruim, é uma fala que, sim, é um assunto que não dá para ser explicado em um vídeo de 1 minuto, é uma fala derraposa mesmo, derrapada mesmo, tá? Subentende-se por esta fala que a igreja é meio que obrigada a abençoar uma relação de pessoas do mesmo sexo. Subentende-se que a igreja também precisa repensar a questão da adoção. Então, como eu disse, o que a igreja ensina? O que a igreja ensina é o que eu expliquei. Precisamos, então, ser fiéis ao ensinamento bíblico, da tradição e do magistério da Santa Igreja. Esta que é a verdade. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!